Eu sofro bullying. Eu apanho quase todos os dias. E eu tenho medo de contar para minha mãe, pois ela poderia achar que eles estão me batendo por eu estar me achando superior às outras pessoas. Veja bem, eu não pedi para nascer em uma família rica. Quase todos os dias quando eu chegava na escola, eu entrava no meu quarto e começava a chorar. Era muito triste apanhar só por ter uma condição melhor. Eu nunca consegui entender por que as pessoas faziam isso comigo. Um dia, quando estava me preparando para ir para a escola, eu havia decidido que iria fugir. Havia esquecido de mencionar minha mãe, mas ela não estava nem aí para mim. O meu pai era um empresário que trabalhava o dia todo e também nunca tinha tempo. E bom, por que minha mãe não tinha tempo para mim? É óbvio, porque eu tinha um irmãozinho mais novo, de 12 meses. Ele iria completar 1 ano daqui 3 dias. Quando eu estava indo para a escola, eu havia pego outro caminho e comecei a correr. Eu havia posto em minha mochila $950 para tentar sobreviver sem passar fome. Sabe como é? Eu tinha dinheiro e eu precisava dele o máximo possível para poder sobreviver. Então comecei a andar sem rumo, até achar uma casa abandonada. Era uma casa verdadeiramente chique, em um estilo antigo. Eu havia achado aquilo estranho, pois ela parecia ter sido abandonada há alguns dias. Na porta dela estava escrito: "Não entre. Não entre, pois nós mudamos para nunca mais voltar." Eu não tinha entendido o que aquilo queria dizer, porque quando abri a porta ela não estava trancada. Achei estranho, pois haviam vários objetos de valor dentro da casa, e ninguém havia roubado. Na verdade, eu havia achado estranho demais. Então retirei a placa que estava escrito abandonada e havia fechado a porta para ninguém entrar. Eram 6 horas da tarde. Eu havia achado um quarto muito bom e comecei a descansar lá. Deu para notar que havia alguns brinquedos, mas que algo estranho. A casa tinha eletricidade, mas quem pagava a luz até agora? Eu não sei. Eu comecei a me questionar algumas coisas. Então eu comecei a assistir televisão, deitado naquela cama, nessa casa abandonada e mágica. Até bater um sono, então dormi. Eu não estava nem aí para os meus pais. Eu comecei a achar que estava bem melhor do que eu estava antes. Sabe como é? A maldita ignorância da juventude. Então, eu acordei do nada, às 4 horas da manhã. Eu estava com muito sono, mas acabei acordando. Eu comecei a ouvir vozes, como se houvesse alguém lá fora. Eu abri a porta do meu quarto, mas não havia ninguém. Não havia nada, somente o silêncio da noite. Fiquei assustado, então entrei de volta para dentro, quando comecei a ouvir passos dentro da casa. Os passos iam se aproximando cada vez mais. Os passos iam ficando cada vez mais intensos, cada vez mais fortes em direção à porta do meu quarto. E isso começou a me assustar. Por que diabos teria alguém dentro dessa casa além de mim? Seria alguém querendo me fazer mal, ou os meus pais atrás de mim mesmo? Eu não sei. Eu estou extremamente confuso. Os passos começaram a ficar mais intensos. Então, eu fui seguindo eles, até que cheguei na cozinha e não havia ninguém. Então fui correndo de volta para o quarto. Estava com medo, com muito medo. Então comecei a pensar que isso era coisa da minha cabeça. E tentei dormir. Até que ouvi o barulho de um vidro se quebrando. E meu Deus, eu estava com muito medo. E comecei a andar devagar para ver se tinha alguém. Até que ouvi um choro. Um choro que começava a ecoar em minha mente. Havia um garotinho chorando em um quarto, que estava desenhado de bolinhas. O quarto era azul com branco.
provavelmente o quarto de alguma criança. Quando cheguei até ele, eu perguntei com medo: "Quem é você? Por que você está chorando?" O garotinho se levantou e começou a correr. E fui seguindo ele até o quarto. E quando eu entrei, o garoto havia desaparecido. A porta se fechou e nela estava escrito: "Segunda casa". Então fiquei com mais medo do que estava antes. Onde eu estava era uma sala gigante, até que apareceu um homem, com um jaleco preto, com os olhos negros, e falou para mim. A voz dele parecia de um demônio. Você mal sabe o terrível fato que ocorreu com você. Você acha que a vida é assim? Que você pode fugir dos problemas? Sabe aquela criança que você viu? Então. Ela era para ser o seu irmão. Mas adivinha? Seu irmão não está mais vivo. Eu fiquei extremamente assustado. O que diabos era aquilo? O que ele queria dizer com isso? Foi quando eu o notei. Eu notei algo que eu nunca queria notar. Ele tinha um colar. E nesse colar estava pendurado o dedo da minha mãe. Eu pude reconhecer pelo anel. E eu também vi o dedinho do meu irmão. Eu não sabia o que era aquilo. Eu fiquei muito desesperado quando ele começou a gritar: "Você é o próximo! Você é o próximo! Você é o próximo!" Então, eu desmaiei. Foi quando eu acordei. Acordei na minha própria cama. Nossa! Caramba! Eu tive um sonho lúcido. Eu não acredito. Que bom que tudo isso é um sonho. Foi quando lembrei que esqueci de mencionar para vocês que eu sempre gostava de dormir todos os dias à tarde e decidi fazer isso antes de fugir. Pois é. Comecei a descer as escadas gritando pela minha mãe: "Mãe! Mãe!" E não havia respostas. Fui até o quarto do meu irmãozinho. Não tinha nada lá. Somente alguns círculos que ele sempre faz em seu quarto. Então fui descendo a escada e vi o anel de minha mãe em cima da prateleira. E eu não sabia explicar o porquê aquele anel estava ali. Minha mãe nunca largava o anel. Então comecei a ficar desesperado. Porque aquele anel era a aliança da minha mãe. Cadê então? Cadê minha mãe? Cadê meu irmão? Eu comecei a correr pela casa. Correr e gritar em busca do meu pai. Em busca da minha mãe. E não conseguia encontrar ninguém. Foi quando então eu decidi ir até o banheiro da empregada. E o que eu vi eu nunca vou esquecer. Eu vi a minha mãe, morta, sem o dedo, com a cabeça totalmente decepada. E eu vi também meu irmãozinho, meu pequeno irmãozinho. Ele só tinha 12 meses e também foi morto. Eu não sei explicar como ele foi morto. A perícia disse que eles foram mortos a golpes de facão. E agora que eu reparei em algo que eu não queria acreditar. No meu sonho, aquele homem que apareceu, que falou da criança, era o meu pai. E a polícia acredita que o principal suspeito seja o meu pai. O crime foi desvendado no dia 19 de 1 de 2009. Descobriram que quem fez esse assassinato, quem matou a esposa e o filho, foi o pai dessa criança. Esse garoto relatou todo esse caso como sonho lúcido. Então ele viu em seu sonho o seu pai contando para ele que ele era o assassino e que seu irmão
e sua mãe estavam mortos. Baseado em fatos reais. Sonho lúcido. Olá, minhas crianças! Como tem passado? Tem dormido bem à noite? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda imensamente na divulgação e no crescimento do canal. Esse foi mais um baseado em fatos reais. E se você realmente gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos no Twitter e no Facebook, porque isso ajuda muito a crescer o canal. Se inscreva também no nosso canal de gameplay de terror que está na descrição e aqui. E não se esqueça, claro, de me seguir no Instagram, Twitter e Facebook para ficar sempre atualizado. E a surpresa que era para ter nessa quarta vai ter no sábado. Então no sábado vocês vão ter uma surpresa gigantesca. Acesse o nosso site de terror que também está na descrição para ler creepypastas, histórias em geral. E não se esqueça de sempre apoiar a Legião do Medo, porque vocês são foda e eu não seria nada sem minha legião. Então é isso aí. Tenham uma ótima noite, minhas crianças.